O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro, e o patrão voltou depois de muito tempo, para fazer o acerto de contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum e o 4º ano da Jornada Mundial dos Pobres, instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que este ano tem como lema, está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 32, estenda a tua mão ao pobre. Meus queridos, com a disposição de estender nossas mãos e oferecer nossa solidariedade aos que mais precisam,
para construirmos um mundo, uma sociedade mais justa, fraterna e humana para todos. Hoje, contemplamos a parábola dos talentos. Como nas demais parábolas do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, a parábola contada por Jesus nos apresenta a realidade do juízo final. Estamos chegando no final do ano litúrgico. Próximo domingo, vamos coroar este ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Assim nós encerramos o ano litúrgico da Igreja, que é diferente do ano civil. Enquanto o ano civil inicia dia 1º de janeiro, o nosso ano litúrgico, a liturgia da Igreja, Deus é além do cromos, além daquilo que é cromoslógico. Opa, fugiu agora. Deus vai além de tudo isso, Ele é sobrenatural, é transcendental. Então nós vamos celebrar o nosso início do ano litúrgico no primeiro domingo do Advento, que este ano será no dia 28. Assim iniciaremos o ano litúrgico da Igreja. Então esse é o penúltimo domingo, a penúltima semana do ano litúrgico da Igreja. Por isso que as leituras nos lembram que o Senhor está vindo, Ele está próximo, Ele pode chegar a qualquer momento e Ele vai pedir contas de todos os dons que Ele nos concedeu. Aprendamos que devemos multiplicar os talentos que nós recebemos, assumindo nossas responsabilidades junto da comunidade e da sociedade. Amanhã, dia da proclamação da República, dia em que os cristãos irão exercer a sua cidadania votando. Cristão católico não vota em branco e muito menos anula o seu voto, porque o cristão católico é aquele que tem consciência dos seus atos e ele sabe muito bem que ele deseja aquilo que Jesus Cristo deseja, uma sociedade melhor. E para isto nós precisamos escolher os nossos representantes. E este ano os representantes municipais. E tivemos um tempo oportuno para observar o plano de governo de cada um deles, e amanhã simplesmente vamos exercer nossa cidadania votando. E que os nossos representantes eleitos, que iremos ficar sabendo amanhã por volta deste horário, que sejam realmente revestidos da graça de Deus para exercer por 4 anos o seu mandato, e que esse exercício seja para o bem da coletividade, para o bem de todos, onde eles devem colocar os seus talentos, as suas capacidades a serviço da comunidade, e desta comunidade a qual nós cristãos, filhos da luz, estamos inseridos, e que nós como cristãos desejamos que os próximos 4 anos sejam anos de prosperidade, anos de paz, ano de alegria. Então, meus queridos irmãos e irmãs, na semana passada nós ouvimos a parábola das 10
jovens, que relatava o julgamento destas jovens imprudentes e que não se prepararam para o encontro com o noivo, isto é, com Jesus Cristo. No próximo domingo, como o padre falou, celebraremos a solenidade de Cristo Rei. Ouviremos a sentença final, Jesus sentado no trono para acolher as ovelhas e apartar os cabritos. Hoje a palavra de Jesus indica-nos o que podemos fazer para evitar a condenação eterna. Então, por isso que ele nos contou essa parábola dos talentos. Vimos lá que na parábola das 10 virgens, que sem o óleo do amor, da caridade, de nada valem as nossas boas obras. O combustível do cristão para alimentar a sua lâmpada, como nós ouvimos no domingo passado, é a caridade, o amor. Aí as nossas obras têm valor. Por maior que elas sejam, por menores que elas sejam, elas só vão ter amor, porque o que nós fizemos foi por amor. Porque é o próprio Jesus Cristo que nos ensina que quando você dá um copo de água para o seu irmão, e que é por amor, você deu foi para ele mesmo. E aí ele fala: bendito és tu, tu és feliz, porque tu és filho de Deus. E a parábola dos talentos aponta para a necessidade de multiplicar em nós a caridade, o amor. Você precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, multiplicar dentro de si o amor. É preciso, hoje o Senhor está dizendo, é preciso eliminar todos os desafetos, todos os desamores que existem no seu coração, todos os seus sentimentos de ódio, de vingança, com relação à pessoa do irmão, hoje tem que cair por terra, nesse solo sagrado que você se encontra, que é aqui na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você deseja o inferno? Ah não, é o céu que vocês desejam, né? Então, como vocês desejam os céus, então é preciso eliminar do seu coração tudo isto, para que os seus talentos, para que a sua vocação à santidade possa acontecer. Caso contrário, não tem como. Então é necessário uma conversão constante. É preciso que você, meu querido, multiplique esses dons gratuitos que você recebeu do Senhor. Ele depositou na sua vida, Ele deu para você, não é você que adquiriu, Deus te deu. Agora Ele te dá a oportunidade, porque você é livre para multiplicar ou para estacionar tudo isso. Então, o Senhor poderia muito bem ter dado em partes iguais, mas Ele não deu, porque Ele deu de acordo com a capacidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o patrão, ao pedir que administremos os seus bens, é porque foi isso que nós ouvimos na palavra. O patrão dá para o servo os talentos, que é os seus bens, que na época um talento equivalia mais ou menos 30 quilos de ouro. Então, quer dizer, o patrão estava confiando, depositando total confiança no seu servo, no seu empregado. Lógico que não é empregado como hoje em dia com carteira assinada. Nós estamos falando da época de Jesus, há 2000 anos atrás. E o patrão espera que você seja uma pessoa vigilante e cuidadosa com relação aos seus bens. Porque o patrão, depois de um certo tempo, ele vai voltar e pedir a prestação de contas.
Assim como o Senhor também, depois de um certo tempo, Ele volta no particular, nos convida para estar com Ele, depois no juízo final, Ele vai apartar as ovelhas, vai separar os cabritos das ovelhas, Ele vai apartar. Então devemos administrar com muita coragem e risco a nossa vocação cristã, porque nós estamos inseridos em uma sociedade que é injusta e que nem todos nessa sociedade são filhos da luz, são iluminados por Deus. Então por isso que nós vamos administrar com muita coragem e risco a nossa vocação, porque quando você sair daqui, você vai deparar com muitas situações na sua vida, pessoas querendo tirar você do caminho. Um exemplo, talvez você possa sair e alguém querendo já comprar o seu voto, fazer uma barganha, quer dizer, tirar você do caminho. Não, você é chamado a estar no caminho, a viver a sua vocação, a multiplicar esses dons que Deus te deu. Não devemos esquecer que o cultivo dos dons que recebemos também depende da nossa gratidão ao patrão, que esse patrão nos deu os seus bens para que pudéssemos administrar, e esse patrão que é Jesus Cristo. Então devemos ser eternamente gratos ao Senhor pelos bens que Ele nos deu, pelos talentos que Ele nos confiou. Mas nós observamos muito bem que o patrão acusa o empregado que não fez com que o seu talento multiplicasse. Ele chama esse empregado de preguiçoso e mau. É interessante que para os outros ele falou servo bom e fiel. Aqui ele não fala da infidelidade, ele fala servo mau, inútil e preguiçoso. Preguiçoso, porque eu confiei-lhe parte dos meus bens e você me devolveu da mesma forma que você recebeu. No mínimo você poderia ter depositado no banco. Aí você veio com muitas desculpas. O patrão não aceita desculpas. Nosso Senhor Jesus Cristo não aceita desculpa de ninguém. Ah, não fui à missa porque eu tinha que fazer isso, aquilo, outro. Não, o Senhor não aceita desculpas de ninguém. Se você está pedindo desculpa para o Senhor, você vai continuar indo para o inferno do mesmo jeito. O Senhor, Ele só aceita o seu arrependimento. Você precisa se arrepender totalmente e confessar o seu pecado para voltar à graça do Senhor. Mas ficar justificando os seus pecados, por que eu não rezo, por que eu não venho à igreja, por que eu não vivo o meu matrimônio, ou no meu caso, porque eu não vivo o meu sacerdócio, porque eu não sou uma pessoa honesta, e assim por diante, que são as virtudes e as qualidades que os filhos de Deus devem ter, que não são méritos nossos, é tudo Deus que nos deu. Ele espera que nós possamos multiplicar. Ele não quer desculpa, ele quer arrependimento. E aí nós vamos observar que o servo preguiçoso é aquela pessoa que tem uma preguiça ontológica, já está encarnada no seu ser. Talvez você pense que preguiçoso no tempos modernos é como do século passado, aquela pessoa que ficava deitada com as perninhas para cima. Não, hoje em dia nós vamos encontrar muitas pessoas preguiçosas, agitadas e
preocupadas, mas que dentro dos seus pensamentos, dentro de toda a sua formação, ela tem uma preguiça imensa para executar determinadas tarefas na multiplicação dos seus dons. Nós vamos encontrar hoje muitos dos nossos jovens que têm essa preguiça ontológica, tem uma preocupação com isso, com aquilo outro, está para lá, agitadíssimo, ou então muito quietíssimo, mas que não tem disposição para nada. Isto é algo seríssimo e que precisa de tratamento. É algo muito sério e que isso acontece nessa sociedade em que nós vivemos, essa preguiça ontológica. Então é preciso nos libertar de tudo isto. O que nos vai fazer nos libertar desta preguiça é primeiramente combater dentro a ingratidão. Muitos são ingratos com tudo e com todos. Essa ingratidão, a preguiça de amar, de querer aceitar o outro, a preguiça de querer orar. Então, meus queridos, é fundamental para eliminar essa preguiça que você tenha um diálogo constante com o Senhor. Você precisa ter esse diálogo constante com o Senhor por meio da oração, porque assim, quando você vai colocando na sua cabecinha e lembrando os inúmeros benefícios que você alcançou e que pode alcançar por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e adquirindo uma grande virtude que chama perseverança, que Deus te dá, aí você consegue eliminar esta preguiça e ser um servo bom e fiel e querer administrar bem os talentos que Deus confiou. Caso contrário, você vai querer roubar os bens do outro, vai querer enriquecer de forma ilícita, porque não tem coragem para trabalhar. É preciso ter essa coragem para trabalhar. E conforme você vai trabalhando, você vai adquirindo os seus bens materiais e também você vai frutificando com as suas boas obras tudo aquilo que Deus depositou e confiou para você. Então, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor Deus da vida que Ele nos conceda hoje sempre essa graça de sermos construtores do seu reino, porque nós estamos neste mundo construindo o reino do Senhor. Nós já estamos aqui, porque felizes são aqueles que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Estas são as pessoas felizes. Caso contrário, você não é feliz. Você pode buscar qualquer livro de autoajuda, que você não vai conseguir felicidade nenhuma se você não trilhar os caminhos do Senhor. Somente aqueles que temem o Senhor, que são pessoas felizes, porque vai deixando de lado tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que não faz bem para você e para o outro, e abraçando a graça de Deus. Lembra-se sempre que Deus confiou a você os talentos. Não sei se foi 5, se foram 3 ou se foi 1, mas Deus confiou para você os talentos. Ele depositou nas suas mãos, entregou para você
para que você possa multiplicar. E você multiplicando, Ele vai dizer que você é esse servo bom e fiel, e eu vou confiar a você muito mais. E aí Ele diz: vem participar da minha alegria.